Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Você não podia esperar. Pois é, você ouve aí a cantora Karina Burr com a música Eu Menti Pra Você. Eu Menti Pra Você, que deu nome. Eu adoro esse sotaque, na boa, sou fã de sotaques, especial pernambucano. Esse é o nome da música que deu, inclusive, título ao primeiro disco. Todo dia é dia da mentira, na verdade, né, Felipe Costa? Eu fico aqui pensando, por que não mentir? Às vezes uma mentira pode evitar tanto problema, mas tanta coisa, se ela não for descoberta, pode evitar tanto problema. Então eu fico aí questionando, e hoje vou fazer essa pergunta reiteradas vezes: por que não mentir? A mentira não pode ser usada em nenhuma circunstância, é isso mesmo? O problema é quando a mentira vira um vício, né, um hábito. Há estimativas dando conta de que a gente ouve por dia cerca de 210 mentiras, é verdade, viu? Mas eu fiquei contando aqui, não sei se cheguei a isso não, mas enfim, a gente vai falar sobre qual o lugar da mentira em nossas vidas. Hoje estamos recebendo a psiquiatra Fabiana Neri e a psicóloga Lídia Viegas. Bem-vindas ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bem. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, para começar, né, já que o Felipe está tão angustiado com isso... Não sou mentiroso, quanto mais, não, mas minto de vez em quando, como todo mundo mente de vez em quando. Você é só fã da Karina Burr, cara. Então, assim, uma pessoa que mente, se é que a gente pode colocar numa dimensão meio maniqueísta, necessariamente é má, é mal mentir. Ela tem motivos pelos quais ficar se culpando. Oh, meu Deus, eu menti. Eu vou para o inferno. Aí já é outro departamento, mas enfim... Eu acho que é importante a gente definir, na verdade, as questões em relação à definição da mentira. Você existe, como o Felipe estava colocando, as situações sociais, onde, você gostou do meu cabelo? Gostei, querida. Você vai evitar aquele problema, você não gostou, mas é uma maneira de lidar com a situação. E a gente pode ir até o outro extremo, que seria o oposto, da mentira compulsiva, patológica, onde você tem a intenção de lograr, de prejudicar ou de conseguir alguma situação específica em benefício próprio. Então a gente teria aí dois extremos. E entre esses dois extremos teriam várias tonalidades diferentes de mentira, e cada uma com um propósito diferente e com prejuízo ou finalidades diferentes. Eu gosto de pensar a respeito desse tema também, trazendo uma discussão que é um pouco mais política a respeito dele, né? E como hoje, além de ser o Dia da Mentira, também é o ano em que a gente, entre aspas, comemora a ditadura militar no Brasil, eu acho que a gente precisa pautar esse assunto também dentro de uma perspectiva política, levando em consideração que até hoje o direito à verdade não nos foi garantido e a Comissão da Verdade tem muita dificuldade de trabalhar, porque tem certas verdades que a gente não quer, do ponto de vista histórico, assumir como verdades nossas. Então, na medida em que a gente constrói um país sustentado em uma série de histórias que não correspondem à nossa história real, mas que são disfarçadas de uma história só dos vencedores, né? O Brasil foi descoberto por acaso, os índios eram preguiçosos, os negros foram libertados por uma princesa e o próprio fim da ditadura militar se deu pelo general ditador, né? O quanto a gente começa a naturalizar os processos de mentir e despolitizar isso, eu acho perigoso, porque a gente transforma em doença do indivíduo o que é uma questão política e social que deve ser, portanto, enfrentada politicamente e socialmente. Pegando esse gancho aí da questão social, né, que foi colocada anteriormente, o fato, aquela questão simples, né, de perguntar, eu tô bonita, meu cabelo tá bonito, e dizer, tá, querida, tá bonito. Não poderia se dizer isso de uma outra forma, sendo verdadeiro e primar pela verdade, dizer, por exemplo, olha, eu acho que poderia ter colocado de outra cor, ter ficado um pouco mais curto, não necessariamente mentir, cabelo mas cresce. Buscar uma forma de primar pela verdade. A mentira é necessária, realmente, em alguns casos, ela é necessária. Eu não diria que a mentira é necessária. Eu acho que a habilidade em comunicar certas questões é mais necessária que a mentira. E, às vezes, a mentira torna-se uma das práticas desse tipo de habilidade. Então, existem diversas maneiras de se dizer a mesma coisa, de formas mais empáticas, de formas mais ríspidas, de formas mais diretas. A gente estava conversando ainda há pouco que muitas vezes a sinceridade se esbarra na delicadeza. Então, se você tiver essa sensibilidade de saber o que dizer e como dizer e o momento certo de dizer, tem horas que a pessoa não precisa ouvir absolutamente nada e que o silêncio é acalentador. Tem horas que ela precisa realmente de uma palavra mais forte e de um bom puxão de orelha, digamos assim. Mas saber, ter a sensibilidade de saber qual é o determinado momento e de que forma fazer isso, eu acho que faz toda a diferença. E não mentir ou falar a verdade de uma maneira maniqueísta, como a gente estava conversando ainda há pouco. Lígia, você deu a entender que a partir de um processo histórico a gente se acostumou também a mentiras coletivas. Isso. Não é isso? Você imagina que isso reforça, quando a gente nasce,
Tem aquela história que diz que a gente já nasce com tudo escolhido pra gente. Time de futebol, que a gente nasce com os nossos ideais, tudo pré-formatado. Nesse berço onde as mentiras são colocadas como uma coisa, eu não sei se vou me apropriar corretamente do termo e dizer do homem cordial, coisa do tipo, isso influencia as pessoas desde pequeno. Quando a gente pensa assim numa criança, a gente pensa as crianças mentem por todos os processos que elas vão ter, cognitivos, simbólicos e tal, que quando crescem deveriam então se libertar disso pela questão societária e tal. E a gente já justamente consolidando essas fantasias, é isso que você quer dizer? Eu acho que a gente tem que diferenciar a fantasia, que é própria do universo infantil e que é importante, né? Então, a criança que tem um amigo imaginário ou que brinca com as bonecas como se elas fossem vivas ou com os brinquedos, isso é saudável, é necessário para uma infância plena do seu modo de ser, né? Cada vez mais sequestrado aí por uma lógica que diz que tudo tem que ser muito quadradinho, mas isso é próprio da infância. Fantasiar é diferente de mentir, né? Mas o que eu acho que acaba muito acontecendo, que a gente precisa estar atento, é que a criança ouve mentiras no seu ambiente, não apenas familiar, mas ela ouve mentiras no seu ambiente escolar, ela ouve mentiras no seu ambiente público, e ao encontrarmos a mentira como algo que faz parte da vida e que todo mundo faz de conta que não sabe o que está acontecendo e vivemos mentindo, a gente abre porta, sem dúvida nenhuma, para que essa criança ache que mentir é normal, é natural. Sempre, né? que eu falo de mentira, sempre que a gente fala de mentira, me chama muita atenção o fato de que quase todo mundo mente, ou mente em alguma situação, é obrigado, digamos assim, a mentir em alguma situação, mas socialmente, aqui, por exemplo, na rádio, no programa, a gente tem que falar que mentir é feio, que não é certo mentir. É engraçado, a gente acaba entendendo muito do ser humano nesse momento, né? Que socialmente tem que se apresentar de uma determinada forma e privadamente, às vezes, se comporta de outra. Quando a gente fala de mentira, a gente entende um pouco disso também, né? Eu acho que a Lígia falou uma coisa super importante, que é a questão da banalização da mentira. Eu acho que a gente está um pouco insensível em relação aos efeitos ou prejuízo do que a gente chama. Não, mas mentir de uma maneira pequena não vai causar prejuízo. Saber esse limite, essa linha tênue é muito complicada. Então, a questão que eu acho que a gente tem que se fazer é: por que socialmente se exige esse tipo de conduta? Por que não dizer certas coisas ou por que omitir outras? Então, acho que a pergunta é um pouquinho mais complexa, e aí vem de várias coisas que a Lígia estava comentando, de, na verdade, você se permitir algumas coisas, não se permitir outras. Então, vem de um contexto cultural, educacional, aonde você cresceu, quais são os hábitos que você tem e o que é permitido ou não dentro daquela sociedade. Às vezes, nós vemos situações onde se mente por uma questão coloquial, corriqueira, e às vezes você tem mentiras catastróficas, às vezes em termos de família, ou de dinheiro, ou de sonegação, ou de atribuições específicas dentro de um trabalho, e que as pessoas acabam lidando com isso de uma maneira muito, muito simplista e às vezes até muito menosprezando muito o prejuízo e as consequências que esse tipo de ato pode ter. Existe um personagem na nossa cultura que é o esperto, né? E assim, ele ganha uma certa dimensão, ele tem um certo charme, né, no esperto, né? O cara que passa a perna, que é sorrateiro, que é esguio, existe um certo charme, né? Independente de ser uma coisa positiva ou negativa, né? O quanto essa parte da mentira, da lábia, por vezes associada à prática, está, digamos assim, incrustada nesse brasileiro, para alguns, ideal. O brasileiro que passa a perna, que é inteligente, que é esperto, só negou o imposto, sabe como fazer direitinho, se deu bem. Se você estivesse no lugar dele, você deveria ter feito o mesmo. O que você não fez, você não é esperto. Eu acho que com isso a gente naturaliza a corrupção, né? Então, todos nós somos corruptores em pequena escala, e na medida em que eu cometo minhas corrupções em pequena escala, eu fico de braços cruzados diante da macrocorrupção, porque se eu estivesse lá, eu também acabaria fazendo as mesmas práticas. Eu acho que isso se naturalizou como um perfil do brasileiro, que eu acho que a gente precisa mudar, que é uma autoimagem que a gente tem do brasileiro que é extremamente negativa, né? O brasileiro, se a gente for perguntar quem é o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro não gosta de trabalhar, o brasileiro só quer saber de festa. Eu sei que nós somos brasileiros e trabalhamos um bocado, e os brasileiros que eu conheço, sobretudo os mais pobres, são aqueles que mais trabalham e carregam a pecha de preguiçosos, né? Então,
A gente precisa mudar essa... nordestino. A gente precisa mudar essa autoimagem, porque ela também é construída com base numa mentira a respeito de nós mesmos. A gente vai continuar falando sobre isso pelas próximas 10 horas aqui na nossa programação Mentira, 1º de abril, pelos próximos minutos aqui no Segunda Edição em Frequência Havaiana. Eu sei, por isso minta, por favor. E hoje a gente está falando sobre mentira e qual o lugar que ela ocupa nas nossas vidas, no contexto social, na política, já falamos disso aqui também. Enfim, em nosso estúdio a gente recebe a psiquiatra Fabiana Neri e a psicóloga Lígia Viegas. E tem pessoas, aqui as nossas convidadas, tem pessoas que preferem ouvir mentiras sobre certos assuntos. Por que isso acontece? A mentira muitas vezes casa melhor do que a verdade. É a mentira que nos liberta? Geralmente são assuntos tabu, né? A questão da sexualidade, que vocês acabaram de noticiar agora, a morte, né? As formas de relação. Acho que quando a gente está diante de um tabu, a gente tem muita dificuldade de lidar com ele. E talvez até por isso que esse devesse ser um assunto melhor trabalhado para que a gente pudesse enfrentá-lo com mais segurança, né? A morte, por exemplo, né? A gente tem muita dificuldade de falar sobre isso. É um esforço cabível a gente pensar assim, olha, essa pessoa, acho que ela não está querendo ver a verdade. Eu sei que o marido ou a mulher está traindo essa pessoa, é melhor não contar. Ela não quer ouvir isso. Como é que é um esforço louvável eu ter um comportamento que seja personalizado para cada pessoa que está no meu círculo social, ou não, eu devo ser uma pessoa que entende, por princípios, ter uma postura que é a mesma para qualquer pessoa com quem eu estou tratando. Não importa se você aguenta ou não aguenta a verdade. Lá vai a verdade. Pá! É assim? Você pode, na verdade, atuar das duas maneiras. As repercussões é que vão ser diferentes. Uma coisa interessante que a gente estava conversando ainda há pouco é que você tem todo o direito de falar a verdade e a outra pessoa tem todo o direito de não querer ouvir a sua verdade. Então, quando a gente está falando, pelo menos em termos médicos, a gente tem que respeitar a autonomia do paciente. Então, você pode até iniciar uma certa conversa, a gente vê isso muito em pacientes terminais, por exemplo, ou no caso de uma traição, uma mulher traída, você pode iniciar um assunto e se você perceber que aquela pessoa não está disposta a ouvir, ou não quer saber, ou está trocando de assunto, respeite. Talvez ela não queira saber o que você tem para dizer. Curiosamente, você está falando, desculpa te interromper, mas é porque vocês duas trabalham com gente, desculpa a obviedade do termo, trabalham com gente, e as pessoas às vezes têm algumas situações que não conseguem abrir, né? Como é que é a atuação, o trabalho que vocês desenvolvem enquanto psiquiatra, enquanto psicólogas, quando percebem que o paciente está, por aquilo que vocês conseguem aprender nitidamente, faltando com a verdade? Isso é deixá-lo encenar alguma coisa, pode ser parte até do tratamento, da expiação dele? Como é que isso funciona no exercício do trabalho de vocês? Eu acho que a psiquiatria tem caminhos um pouquinho diferentes da psicologia que em determinado momento se entrelaçam. Eu costumo trabalhar bastante com um apoio psicoterápico e algumas colegas psicólogas. Mas do ponto de vista psiquiátrico, você vai ter diversas situações onde vão acontecer coisas extremas, por exemplo, como um paciente, por exemplo, manipulador ou mitomaníaco, que seria o extremo da questão da mentira, o mentir compulsivo. Em determinados momentos, se você confrontar aquele paciente e ele estiver num momento de fragilidade, ele pode simplesmente, além de não entender o que você está falando, ele pode ter uma reação exagerada ou extrema, de tentar se machucar, ou de fugir do tratamento, ou de tentar machucar uma outra pessoa. Então, não é uma coisa tão simples assim quando a gente está falando em termos de patologia. Você tem o outro lado que seria um comportamento do mentir que está causando algum tipo de prejuízo. E aí voltamos àquele velho ponto de tentar entender o que está levando aquele tipo de comportamento. Às vezes atuar só no comportamento que você está enxergando de maneira mais simples, só a ponta do iceberg, às vezes não vai te trazer um bom resultado. Então, tentar entender bem, ele está tendo esse comportamento de mentir, eu acho que isso vale para criança, para o adolescente, para o adulto. Baseado em quê? O que está acontecendo? O que está por trás disso? Qual é a base ou qual é a causa disso que está acontecendo? Talvez você consiga uma intervenção mais efetiva nesse caso. E o limite, eu fico pensando, né, da extorsão da verdade do outro é a tortura, né? Vamos voltar para uma discussão política, né? Então você vai falar a verdade, nem que para isso eu tenha que usar de meios bárbaros, né? E a gente já viveu experiências a respeito disso muito radicais na história do Brasil, mas também existem as pequenas torturas que cometemos, né? E que precisamos estar atentos para que a verdade seja uma conquista
e não uma violência. Ainda caminhando... Porque daí a gente volta só um pouquinho para o que a gente estava discutindo aqui no intervalo, né? Porque se a resposta à verdade ou se a forma de chegar à verdade é violenta, para ter a verdade ou violento e a partir da verdade ou violento, então mentir passa a ser válido. A gente estava aqui né? comentando Quase no uma intervalo proteção, justamente na verdade, isso, né? né? A gente estava comentando no intervalo o que acontece quando uma criança quebra aquele vaso tão lindo que a mãe comprou, muito mais velho do que a própria criança, e a criança é interpelada a dizer quem foi que quebrou isso. E a criança diz, bom, se eu falar mentira, eu tô safo. Se eu falar a verdade, vem palmada aí, né? Então, Ou seja... É como o que acontece depois que a verdade é dita. É válido, como então reforçar isso? Valorar a verdade dita por uma criança, um adolescente, uma pessoa adulta. Como devemos agir diante da verdade? Eu acho que ela tem que ser uma conquista. A gente tem que conquistar relações nas quais a verdade caiba, ainda que seja, não gostei do corte do seu cabelo, né? Ainda que seja uma verdade desagradável, né? Mas como é que a gente consegue criar relações nas quais isso é possível, né? Pensando, por exemplo, na sala de aula, uma criança que não está conseguindo aprender a ler e escrever e que o nosso governo atualmente, né, tanto no município como no estado, obriga a passar essa criança de ano, né? Então a gente está tirando o direito dela de saber dos desafios que ela vai enfrentar pela frente, e a gente precisa criar estratégias para que ela possa ter essa verdade e enfrentar os seus desafios com grandeza, né, e não com mentira. É possível ou é demais aí? Eu já estou criando coisas. É possível traçar um perfil psicológico das pessoas que mais costumam mentir? Existe São isso? os políticos. Como mentiroso, né? Vida política. Isso aí os brasileiros, muitos brasileiros concordam. Essa foi fácil, né? Mas dá para ir vendo, assim, aquela criança que mente, aquele adolescente que mantém, necessariamente ele vai se tornar um adulto mentiroso ou não? É fase. Tem gente que diz, mas é fase. Tem a fase da mentira, ou isso não é uma verdade? Eu acho que vai depender, na verdade, da evolução daquele quadro. Então, dizer o que hoje se apresenta, como é que aquilo vai se portar em 15, 20 anos, é muito difícil. Agora, você tem alguns sinais de alerta, que eu acho que a Lígia depois podia complementar mais com essa parte infantil, mas o que a gente percebe é que um ambiente disfuncional, um ambiente familiar disfuncional, aonde o adolescente ou a criança vai ter questões desagradáveis em casa ou de extrema dificuldade ou de estresse grande, algumas crianças, adolescentes e até adultos jovens podem se utilizar da mentira para lidar melhor com aquela situação. Então, uma situação de violência doméstica, por exemplo, ele pode na escola dizer, não, minha família é ótima, a gente viaja todo final de semana, vai para casa dos meus avós, e na verdade não é nada daquilo. Mas é uma maneira com a qual ele tem uma defesa psíquica de lidar com aquela situação, porque ele não está conseguindo lidar de outra maneira. A gente está aqui conversando sobre a mentira e o lugar que essa prática tem em nossas vidas com a psiquiatra Fabiana Neri e também a psicóloga Lígia Viegas. Menti pra você, mas foi sem querer. Me perdoe, amor, mas não pude controlar. Não pude segurar a mentira. Hoje estamos falando sobre a mentira e de por que precisamos dela. Estamos recebendo a psiquiatra Fabiana Neri e também a psicóloga Lígia Viegas. Então, saindo da seara das pessoas que mentem aí de forma saudável, eu tô lembrando do caso de uma amiga minha que mentia sobre tudo na escola, inclusive do lugar que morava, que disse que tinha tia que trabalhava, inclusive eu já sabia que queria fazer jornalismo, né, lá no primeiro ano. Ela tem uma tia que é âncora da CNN. Eu vou te passar seu contato para ela, você vai estagiar na CNN. Eu, que massa, ia falar o nome dela sem querer agora, eu não vou falar não. Aí mentia sobre tudo, você tem noção, mentia que tinha uma tia que era âncora da CNN, portanto. Gente que é assim, que tem essa compulsão por mentir, se dá conta de que é assim, de que passa por esse problema? Em geral, não. Quando a gente está falando do mentir patológico ou mentir compulsivo, que a gente classificaria como a mitomania, você, em geral, tem um comportamento de mentiras sucessivas, em geral, para minimizar uma situação desagradável ou para se adequar a algum tipo de situação com algum benefício próprio, ou social, ou de inserção na comunidade, ou na família, ou para a mãe do seu namorado. E essas mentiras sucessivas começam a se tornar um novelo de lã tão emaranhado que a pessoa não consegue mais sair dali. E em alguns momentos ela até pode confundir a noção de realidade e a noção de mentira. Essas pessoas que têm um mentir compulsivo, que já seria mais pro lado patológico, quando são confrontadas, em geral têm reações extremas.
né? Você não entende, você não sabe da minha vida, choram, berram, gritam, tem agitações psicomotoras, não é um quadro bonito de ser visto. Já é mais para a questão patológica quando você tem realmente um comportamento disfuncional como esse. Agora, com relação às redes sociais, tem muita gente que utiliza a internet, as redes, e mentem, colocam fotos de, enfim, tirar foto na casa de uma amiga, diz onde é que ela mora, e vai criando uma rede, até foto que, não, enfim, que não é dela, de uma viagem que não fez. Vai pra estação da Lapa e diz que tá em Paris. E esse sistema, ou seja, o mundo virtual favorece também isso, potencializa essa questão de mentir, que eu vejo muita coisa assim, nesse sentido, eu fico preocupada. Eu acho que eu sempre vou dar uma puxada para questões sociais, né? Quer dizer, que tipo de valorização a gente tem trazido no espaço público que fortalece esse tipo de prática, né? Então, ao mesmo tempo, eu vou encontrar nas redes sociais um espaço de circulação da verdade como uma grande potência, né? Então, uma série de discussões políticas, agora, por exemplo, a história dos direitos humanos e toda uma série de denúncias que está acontecendo, ou o suco-adês também, né? Que foi algo que circulou um bocado. A grande imprensa muitas vezes não toca no assunto, mas as redes sociais tornam possível, né, que a gente possa pautar essas discussões e a verdade vir à tona. E hoje também. os veículos, inclusive, são pautados pelas redes sociais, né? Não conseguem mais ficar tapando. A gente que fica sem olhar, por exemplo, o Twitter e saber o que está acontecendo entre os trending topics que as pessoas estão comentando. Lígia, como é que uma pessoa pode, e vou passar essa pergunta para você também, como é que uma pessoa pode acreditar que, ao contar a verdade, ela não está abrindo uma vulnerabilidade para si, que contar a verdade de alguma forma compensa, quando a gente vê que algumas pessoas ao nosso redor conseguem inclusive galgar status, ascensão corporativa, familiar, etc., à base desses expedientes, né, de faltar com a verdade, de mentir, enfim. Como é que a gente pode então se convencer, quando a gente vê ao redor a prosperidade bater na porta de outras pessoas que faltam com a verdade descaradamente e que se dão muito bem aparentemente? Isso tem sido dominante, né, na nossa realidade. A mentira como estratégia de benefício próprio, seja do ponto de vista micro, do ponto de vista macro político, né? Eu acho que uma estratégia maravilhosa para o enfrentamento dessa questão seria voltar a ensinar filosofia para as crianças. E a gente poder discutir ética, de novo, na infância, coisa que já aconteceu há um tempo, mas que hoje a gente desvaloriza, né? E a criança poder aprender desde pequena que ela vive numa realidade social e que, portanto, ela convive com o outro, e o outro ele não é um problema que ela tem que enfrentar. Às vezes a gente ouve isso, né? O limite da minha liberdade é o outro. Não, a minha liberdade existe por causa do outro. Ele que me torna livre, ele que me torna humano, ele que me torna interessante, ele que me torna única, né? Então, poder voltar a trabalhar questões mais profundas desde pequenos, talvez seja uma estratégia interessante para que a gente possa olhar, né, para o adulto com outros olhos. É uma questão complicada da gente estar abordando, porque, na verdade, vão influenciar diversos outros fatores e variáveis. E a gente poderia passar aqui, como o Felipe falou, 10 horas falando sobre esse assunto, né? Mas, no momento que você tem uma cultura familiar que está um pouco esfacelada, comparado a algumas gerações atrás, na verdade, você aprendia isso em casa, seu pai ensinava isso para você. E você levava isso para a comunidade. Hoje em dia, você está vendo muita coisa da comunidade entrando em casa porque você não tem mais essa cultura, talvez, da família, da célula núcleo, né? E do que eu aprendi com os meus pais quando eu era pequena. Isso está um pouquinho esfacelado. A sociedade moderna explicaria isso, o ritmo de vida, os pais trabalhando, uma série de fatores. Porém, se a gente não começar de algum ponto, já que não tem mais a família ensinando isso, eu concordo com a Lígia, acho que a escola tem que assumir esse papel. E a impressão que eu tenho é que a escola está cada vez se distanciando mais dessas questões importantes. As pessoas se preocupam em passar no vestibular, as pessoas se preocupam em ter a média, mas essas questões importantes, eu acho que a gente está se distanciando e isso está fazendo um reflexo na nossa sociedade como um todo. Hoje nós conversamos sobre a mentira e o papel que ela ocupa dentro da nossa vida. Conversamos aqui com a psiquiatra Fabiana Neri e também a psicóloga Lígia Viegas. Obrigado pela participação de vocês aqui no Frequência Baiana. Posso ler? Por favor. Eu trouxe aqui uma poesia do Drummond, esqueci o nome dela agora, não é mentira, que conta a história de um menininho. Eu vou ler aqui. Paulo tinha fama de mentiroso.
Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Dessa vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Dona Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, Dr. Epaminondas abaixou a cabeça. Não há o que fazer, Dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia.